Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui de novo o pastor Gedeon Júnior e mais uma vez Juízes capítulo 2. Bem, não poderia dar outra, né? Que momento difícil. Nós vimos que de repente as gerações começaram a se afastar da presença do Senhor e a Bíblia diz em Juízes 2:9, foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Gaás. Quem? Sim, o grande líder Josué. E o versículo 10 nos diz, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia ao Senhor, e que o que ele havia feito por Israel. Veja que declaração difícil, muito difícil. Depois daquela geração, ou seja, uma geração que é descrita pela obediência parcial, né? Veja que esta geração aqui, que foi reunida aos seus antepassados, é a geração que é descrita em Juízes capítulo 1, a geração posterior a Josué, que sim, ainda serve a Deus, está na presença do Senhor, sai para conquistar, procura ouvir a voz do Senhor antes de conquistar, mas que não obedece completamente à ordem do Senhor e que não faz tudo o que tinha que fazer e por isso foi repreendida pelo anjo do Senhor, como está no início do capítulo de Juízes 12. Só que o que é ruim pode piorar. Acredite nisso. O que está ruim pode piorar, porque depois dessa geração que simplesmente obedece parcialmente às ordens do Senhor, se levanta uma outra geração que não conhece a Deus. Meu Deus, pastor, sério? Piorou? Adivinha? Pega comigo o versículo 11 e 12. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Não, pastor, não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Acredite, culto aos Baalins. Peraí, mas eles deixaram o Senhor para servir a Baal? Sim, os Balaíns. Seja que nome for o Baal aqui representado. Esse é o motivo porque ontem, na quarta-feira, você assistiu um vídeo especial, não nosso. Nós pegamos da internet, tivemos o cuidado com todos os direitos autorais e colocamos o vídeo na íntegra, dando todos os direitos autorais ao autor. Fizemos foi divulgar o vídeo, né? Então fizemos tudo certinho, mas se você não assistiu a aula de ontem, assista o vídeo especial que colocamos ontem. Pastor, eu não posso acreditar que eles estavam servindo a Baal. Sim, com todo aquele ritual de orgia, de maldade, de promiscuidade. Sim, com certeza. Amigo, o que estava ruim, quer dizer, uma geração que simplesmente de forma pela metade obedecia, mas pelo menos ouvia o Senhor, gera uma geração que simplesmente está completamente distante e que se afasta do Senhor e vai viver com Baal. É isso aí. Tanto é que o versículo 12 diz assim, abandonar o Senhor, o Deus de seus antepassados que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Olha o 13, abandonar o Senhor, prestar o culto a Baal e aos postes sagrados. Versículo 14, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou na mão dos invasores que os saquearam. E os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir.
E descrição horrível agora, né? Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra ele para derrotar. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Acabou. Não tem o que fazer, né, irmãos? Não tem o que fazer. Se você parar e pensar, olha que interessante. O primeiro estágio para toda essa erosão moral, toda essa decadência, foi dada pela geração posterior a Josué. A geração que viu os milagres, a geração que adorou o Senhor, a geração que entrou na terra. O Senhor havia ordenado a eles que não deixasse nenhum cananeu vivo. No início eles obedeceram. Enquanto Josué estava vivo, obedeceram. Enquanto os cabeças de cada tribo estavam vivos, obedeceram. Agora, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a se complicar, a partir do momento que Josué morreu e, segundo Juízes 1:19, começaram a ver o poder dos povos e as planícies, os carros de ferro, e já não conseguiram expulsar os habitantes da planície. Ou seja, pense comigo. Como era de se esperar, após uma obediência parcial, segue-se um conjunto de atos de negligência. Não demorou muito e os israelitas estavam vivendo entre os cananeus. Porque é aquela velha história, né? Não expulsou, permitiu os cananeus viver entre eles. De repente, os cananeus começavam a atraí-los. Porque o culto a Baal era o que o povo mais queria. Com todo respeito, né? Promiscuidade, nudez, sexo à vontade, prostituição, era tudo que o povo queria. Né? Até parece algum tipo de festa que conhecemos nos dias de hoje, não é verdade? Né? Obviamente, é aquela velha história. Começa com a desobediência. A desobediência gerou a conveniência de ter cananeus vivendo ao lado, e em pouco tempo, simplesmente, eles estavam vivendo como os cananeus. Irmãos, se ajoelhando diante de Baal, vivendo conforme Baal, adorando Baal, vamos colocar uma coisa no coração. O pecado que hoje toleramos, irmãos, e não arrancamos e tiramos, cedo ou tarde, ele se torna o pecado que abraçamos. Irmãos, a velha carne sempre lutará por satisfação, derrubando todos os padrões de certo e errado. O que é necessário para que isso ocorra? Basta um pouquinho de racionalização. Ou seja, as pessoas mais simples e as pessoas mais inteligentes pensarão: um pouquinho não faz mal. Isso não tem problema. Aqui é bem pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, o pecado nos toma toda a nossa vida, toma todo o nosso ser. E de repente, perdemos tudo aquilo que estava disponível a nós e nos tornamos escravos do pecado. Irmãos, com pecado não se brinca, com pecado não se negocia, com pecado não se conversa. Pecado é pecado. É com Cristo que se vive. Sob pena de acontecer o que aqui está ocorrendo. Veja aqui a principal divindade de Canaã, que era Baal, o deus da chuva, o deus da fertilidade, junto com a sua esposa, Astarote. Se lembra do estudo de ontem à noite que tivemos na igreja, ontem, quarta-feira à noite? Como foi importante aquele estudo? Astarote
se tornaram juntamente os dois juntinhos os principais deuses de Israel. Meu Deus do céu. Os cananeus, eles acreditavam que tudo que eles plantassem só ia produzir, eles só teriam vinhedos maravilhosos, pomares frutuosos, lavouras produtivas, rebanhos cada vez mais fortes, se adorassem Baal. E adorar Baal influenciava em quê? Influenciava, obviamente, nos bacanais, nas festas religiosas de prostituição. Meu irmão, quando o israelita viu que era isso que ele queria, que era isso que ele desejava, não deu outra. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Mas como assim, pastor, não conhecia mesmo? Não, é o que eu te falei no áudio passado. Conhecer, conhecia. Entender, entendia. Só não queria viver. Só não queria viver. E aí agora vai amargar o desgosto, a desgraça da desobediência. Meu Deus do céu. É interessante como, por meio da desobediência, a nação de Israel deixou bem claro o seu desejo de que cananeus permanecessem na terra. Deus permitiu, então, que fizessem as coisas à sua maneira. Mas, obviamente, no capítulo 2, advertiu: vocês vão chorar e chorar muito. Não deu outra. As nações da terra de Canaã se tornaram adversários que afligiram Israel e simplesmente, Israel buscando, na verdade, lá no fundo, prazeres que os cananeus tinham, encontrou dor. Pensando que iria regozijar-se com sua liberdade, servindo Baal, viu-se transformar em escravo. Sabe, irmãos, assim é o diabo. Ele promete liberdade, promete alegria, promete felicidade, promete gozo. Mas o final é dor, o final é escravidão. Escravidão. Amados, abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor. Versículo 13. Abandonaram o Senhor, prestaram culto ao Baal e aos postes sagrados, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Se Israel tivesse se lembrado, irmãos, de Josué, teria colocado no coração todos os discursos de despedida. Estão em Josué 23, 24. Se eles tivessem colocado no coração esses discursos, saberiam que a lei de Moisés era, assim, fundamental, e que a aliança era fundamental e que Deus ia guardá-los. Mas eles resolveram conhecer toda essa história só de cabeça e não viver. E aí é aquilo. Quando qualquer um que conhece a palavra de Deus, simplesmente a conhece intelectualmente e não guarda no coração, corre o risco de deixar o Deus da palavra, o que explica a escravidão. Olha como é terrível o texto. Olha o versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Entregou os inimigos ao seu redor, ao qual não puderam resistir. E sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Ou seja, aqui eles perderam o direito de desfrutar tudo que o Senhor havia prometido e entregado a eles. Irmãos, tá vendo o que o pecado faz? O pecado faz a gente
simplesmente jogar fora tudo que Deus deu. O pecado faz simplesmente a gente pegar as maravilhas que o Senhor tem para a vida da gente e jogar no lixo. Eu me lembro perfeitamente da descrição dos homens, quando pela primeira vez chegaram em Canaã e disseram, olha, é terra que produz leite e mel. São 2 homens para carregar um cacho de uva. É uma terra fantástica. É uma terra maravilhosa. Agora, uma terra na mão dos outros, uma terra ao emprego dos outros, e simplesmente Israel, que deveria ser o dono de tudo isso, desfrutando, se alegrando, sendo abençoado, se vê como escravo. Tem que trabalhar de graça para os outros. Tem que simplesmente viver para os outros gozarem daquilo que Deus queria dar para eles. Irmãos, o pecado faz a mesma coisa. O pecado cria armadilhas que tornam a vida da gente escrava. E além de você não gozar de tudo que Deus te deu, você ainda vira escravo para outros e em teu lugar gozar do que Deus queria dar para você. Vou dar um exemplo extremamente simples. Imagine o pobre incauto que, pensando que fora da sua casa ele poderá encontrar amor verdadeiro. Aí esse incauto vê uma louca piscando para ele. Porque vamos ser francos, né? Uma mulher que se dá ao trabalho de desejar e lutar por um homem que já é casado é uma prostituta. Né? Vale muito pouco, meu Deus do céu. Tanto homem bom, tanto homem maravilhoso, tanto homem novo, mas não, quer o casado. Aí lá vai o idiota e lá vai a louca. Lá vai ele, o malandro, e ela, a prostituta. Aí começam a ter uma vida essa conjugal, e parece que é gostoso, parece que é fantástico, parece que é gostoso, parece que é fantástico. Aí de repente, lá está o idiota, verificando que começa a fazer besteira na vida. Aí olha para a esposa, diz eu não te quero mais, olha para os filhos, eu não te quero mais, se divorcia, para viver o novo amor, né? O grande novo amor. E aí no grande novo amor, olha que interessante, de repente, ele se vê limitado, ele se vê com alguns problemas, e aí a malandra, que só queria ele enquanto ele tinha alguma coisa, o chuta. E aí, chutando, ele fica sem esposa, sem filhos, perdeu grande parte do patrimônio porque simplesmente investiu no novo amor, né? E enquanto a malandra já está olhando o outro para passar a perna em outro. Gente, o pecado é sempre assim. Ele, ao invés de continuar com a esposa da sua juventude, estava tendo problema, tenta se reconciliar, tenta falar alguma coisa, tenta modificar, busca a Deus. E ao invés de continuar com a esposa da sua juventude, quer investir no novo, quer investir no fantástico, né? E aí quebra a cara. Quebra literalmente a cara. Vai simplesmente se arrebentar, vai se quebrar, vai ficar sem nada. E depois que a louca chupar os ossos dele, joga fora e vai atrás de outro. É sempre assim. Sempre assim. Parece até história de novela, né? Não, mas a Bíblia já ensina isso. Agora, pior é o maluco
que quer manter o casamento e ainda a mulher fora. Aí tem que desviar dinheiro, aí tem que esconder dinheiro, aí cai em extorsão dela, extorsão do malandro que está por trás dela. Você está vendo o que é o pecado? O pecado é isso, o pecado ele vai te envolvendo e te levando de tal forma que você vai morrendo, e você, ao invés de desfrutar as bênçãos de Deus para a tua vida, se vivesse de forma correta, você acaba escravo dos outros e vendo os outros desfrutarem daquilo que era para você. Daquilo que era para você. Isso é pecado. Isso é o pecado. Mas Israel foi iludido, Israel foi levado pelo pecado. E o pecado tem seríssimas consequências. Seríssimas consequências. Obviamente que o pecado traz a ira do Senhor, né? Por quê? Porque é simples entender isso. Deus se dedica a um povo, Deus ama o povo, Deus fala ao seu povo, Deus trouxe sua palavra ao seu povo. Deus disse, é só confiar, confie, caminhe, ande. Mas não quer? Então ótimo. Então quer acreditar que o que está te trazendo felicidade, prosperidade, vida, que faz o sol se levantar, é alguém diferente de Deus? Então ótimo. Vai lá e investe. Você vai ver onde você vai parar. E Israel, infelizmente, investiu nisso. Você está vendo como o mundo no pecado há uma progressão terrível, né? Terrível. Você tem uma geração que, em primeiro lugar, foi incrédula e não acreditou na possibilidade do poder de Deus. Morreu toda no deserto. Só sobrou Josué e Caleb. Aí vem uma segunda geração que entra e que vê o poder de Deus, comandada por Josué e Caleb, entra na terra, mas que não obedece completamente. Aí essa geração gera uma outra geração que simplesmente, meu Deus do céu, não conhece ao Senhor. Só que aqui não conhece ao Senhor, já lhe expliquei, não é no sentido de não saber dos feitos do Senhor, eles sabiam. Eles só olhavam para isso e diziam, o que isso tem a ver comigo? Se distanciam do Senhor. E aí o terrível vem. Aí olham para o mundo, olham para tudo que está lá do outro lado, Baal e etc. E vamos embora. E aí tudo que Deus tinha preparado para que eles desfrutarem, além de se perder tudo, se tornam escravos, trabalhando para que os outros desfrutem daquilo que eles teriam. Sabe, meu irmão, vamos colocar uma coisa no coração. Deus tem o melhor para a gente. Assim como os céus estão distantes da terra, assim são os pensamentos de Deus e os nossos. Mas é Deus amoroso, Deus bondoso, Deus misericordioso. Ele sempre tem o melhor para a gente. Sempre tem o melhor para a gente. Por isso que a gente vive de fé em fé, porque a gente olha para a palavra dele, a gente acredita na palavra dele e crê. E vive de acordo com a palavra dele, porque ele tem o melhor para a gente. Ele é Deus. Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de bondade. Ele tem o melhor para a gente. Agora, nós temos que decidir se vamos servir ou não. Servindo, nós vamos gozar de todas as bênçãos que Ele tem na vida de um ser humano. Não servindo? Ótimo, vamos nos tornar escravos do pecado. E além de perder tudo que Ele tinha para nós, ainda seremos escravos vendo outros gozando do que Ele tinha para nós e trabalhando de graça para os outros gozarem daquilo que Ele tinha reservado para nós. Não há nada pior que isso. E é difícil como chega no
ponto de se ouvir, né? Versículo 15. Sempre que eles saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. E grande angústia os dominava. Precisava? Não precisava. Mas aí onde habita o pecado, superabunda a graça de Deus, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, né? Aí no versículo 16 diz, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Veja que Deus maravilhoso. Mas este é um outro momento, este é um outro áudio, e eu te aguardo amanhã. Aqui Pastor Gedeon Júnior, um grande abraço, Deus lhe abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigado, meu querido irmão e minha irmã que estão me ouvindo. Obrigado pela audiência. Agradeço também a minha pastora presidente por todo o carinho e possibilidade de levar avante esse projeto. E vamos juntos, porque juiz é mais atual do que nunca, não? Um beijo e a paz, Senhor.